que nós estamos fazendo aqui dentro das fileiras espíritas, né? Então vamos lá. Então é com esses 3 premissas que a gente vai conversar sobre isso. E Kardec nos coloca uma passagem que é muito interessante para que a gente possa ter o pontapé inicial. E essa passagem foi falada por Jesus, né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Bom, já no começo eu já começo a ver o quão longe estou, né? Então, eu fico pensando, amai os vossos inimigos. Tá, Kardec faz uma brilhante explicação sobre isso, vale a pena ler, se você quiser, assim, no Evangelho segundo o Espiritismo. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas é brilhante a explanação de Kardec sobre o assunto. Mas eu acho que aí já começa uma situação. Amai, talvez a gente faça isso, né? Talvez dentro das lições de Kardec, talvez a gente pelo menos tenha um contato com esse amor aos nossos inimigos. Agora, fazei o bem aos que vos odeiam, esse acho que ainda estou um pouco longe. E orai pelos que vos perseguem e caluniam. Esse é fácil, né? Essa eu acho que é a parte mais fácil. Porque pelo menos nem que não seja de coração, a gente pode estar orando por eles, né? Agora as outras... Por quê? Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos, os cobradores de impostos, né? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem mesmo os pagãos? Veja a ruptura que Jesus faz no pensamento, é isso que eu acho que é o grande ponto dessa passagem, porque ele faz uma ruptura dentro do pensamento teológico até aquele momento. Porque até aquele momento, pautado principalmente numa passagem de Levítico, os judeus acreditavam que eles tinham que amar o seu próximo, isso também é uma outra passagem em Deuteronômio, mas que eles tinham que amar o seu próximo, mas esse próximo restringia-se aos filhos de Israel, o povo prometido. Mas, claro que isso não é uma ruptura recente. Veja, Jesus ele não está fazendo uma coisa nova. Na verdade, essa ideia de que nós tínhamos que amar a todas as pessoas já era defendida por Hilel. Não sei se vocês já ouviram falar de Hilel. Hilel ele era o avô de Gamaliel. Tá, eu também não sei quem é Gamaliel. Não, claro que vocês sabem, vocês só não estão lembrando quem é ele. Hilel era um pensador, um grande pensador judeu, que discutia sobre a lei. Ele era um doutor da lei, talvez um dos grandes doutores da lei. E ele deixou um legado para o seu neto, Gamaliel. E Gamaliel, então, era mais ainda, ele foi mais importante do que o próprio vô Hilel, que tem uma grande importância dentro do judaísmo. Gamaliel foi o professor de Paulo de Tarso. Então, olha, na época, Saulo. Então, Gamaliel deu todos os passos para Saulo, para que Saulo se tornasse o que ele era. Ele era muito importante dentro da cultura judaica e como doutor da lei. E Hilel já defendia que não era somente, o amor não deveria ser somente para com os filhos de Israel, mas para com todas as pessoas. Era a corrente minoritária. Jesus tanto sabia disso que quando lá na parábola do bom samaritano, quando o doutor da lei vem perguntar a Jesus, ele mesmo coloca essa questão. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso na sequência. Mas o grande ponto é que ele não só teoriza sobre o assunto, Jesus nos põe na prática esse assunto, que é o grande ponto. Em todos os momentos, em vários momentos de sua passagem pelo planeta Terra, enquanto matéria, ele nos demonstra que ele veio. Aliás, tem uma parte fantástica numa passagem trazida por Humberto de Campos, em que Jesus, ao atender os publicanos na casa... que isso fere muito Pedro,
Pedro fica abismado. É uma passagem que está em Mateus, que chama-se Banquete com os Publicanos. Mas ela é contada por Humberto de Campos, que teve a oportunidade de ver a situação que aconteceu. Mas enfim, não vou entrar em detalhes sobre essa passagem, a gente fala sobre um outro momento. Mas quando Jesus recebe os publicanos, isso fere muito Pedro. E Pedro, quando está voltando de Jeroboão e indo para Cafarnaum, resolve perguntar para Jesus, e ele inquire Jesus. Jesus fala assim: mestre, se tanto amor é dado para os maus, o que vamos oferecer para os bons? Se tanto carinho e consolo nós vamos oferecer para os maus, para os publicanos, os cobradores de impostos, aqueles que eram odiados pela comunidade judaica, porque representavam o poder de Roma na cobrança de impostos, o que nós vamos oferecer para os bons? E Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, eu sou o médico dos doentes, eu não estou aqui para os sãos. Então veja como Jesus demonstrou, não só com palavras, mas com ações, o que é ser um ser humano de bem, o que é amar aqueles que não são os amados pelas pessoas. Porque é muito fácil a gente amar um irmão ou fazer uma festa para aqueles que nos amam. É muito fácil convidar aquelas pessoas que nos amam. O difícil é amar os inimigos. E aí Jesus ainda coloca: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aqui é uma figura de linguagem. Isso é muito importante que a gente compreenda essa passagem como uma figura de linguagem. Por quê? Jesus estava falando para aquelas pessoas que tinham acabado de descer da árvore, sim ou não? Eles eram pós-macaco. Há 2000 anos atrás, a humanidade, se hoje a humanidade está muito mais perto... O que vocês acham? A gente está mais perto do macaco ou do anjo? O que vocês acham no caminho evolutivo? Eu acho que aí continuamos mais próximo do macaco, joia? Então, mas naquele momento eles tinham acabado de descer da árvore e começaram a entender. Veja, Jesus tinha que dar uma figura de linguagem. Ele coloca assim: sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Mas nunca seremos. Não há possibilidade técnica para sermos perfeitos como Deus. Isso é uma premissa muito importante. Por quê? Em que pese, e aí é uma coisa filosófica que fica na minha cabeça, é uma coisa espetacular, né? Bom, o espírito é imortal, nós acreditamos nisso, sim ou não? Sim. Ok, então, o que nós vamos fazer com a nossa imortalidade? Já pensaram nisso? Porque às vezes a gente está preocupado tanto nessa vida, né? Mas eu já estou pensando, o que eu vou fazer na imortalidade, né? E aí se fala assim, se nós somos imortais, o caminho e a evolução é um processo, é uma lei divina, então a evolução ela deve ser infinita. Já pensaram nisso? Porque às vezes as pessoas ficam pensando naquela ideia de céu e que a gente vai chegar no padrão de Jesus e vai falar assim: ah, agora eu tô suci, agora eu não tenho que fazer mais nada, não é assim? Eu acho que não. Eu acho que nós temos um caminho evolutivo infinito. Por quê? Qual o melhor presente que Deus poderia dar a um espírito imortal, se não uma evolução infinita? Nós temos um caminho. E aí, como assim? Você está meio doido, né, hoje? Será que tem alguma coisa com essa pandemia? Veja só. Vamos fazer porque eu gosto de falar com baseado, eu como advogado, né, tenho que falar baseado na lei, né? Então, ou pelo menos na jurisprudência que a gente conhece. Veja, Emmanuel, em Caminho da Luz, ele nos coloca a seguinte situação: espíritos da envergadura de Jesus, que são chamados de Cristos, para diferenciar de Jesus. O Cristo é o responsável por um determinado planeta. Então, há 4,5 bilhões de anos, Emmanuel nos conta que teve uma reunião de Cristos em volta da Terra. Essa reunião aconteceu apenas mais uma única vez e acontecerá uma terceira vez, que algumas pessoas dizem que já aconteceu essa terceira. Né? Os processos que Emmanuel nos conta primeira vez na formação do planeta, 4,5 bilhões de anos, a segunda vez quando na encarnação de Jesus no planeta Terra, e a terceira vez nesse processo de transição planetária. Então são as 3 reuniões de Cristos. Aí eu fico pensando assim, bom, tem mais espíritos como Jesus, sim ou não?
Jesus é o Cristo, ele deve ter um ministério de espíritos semelhante a eles, mas num grau hierárquico inferior. Mas deve ter um Cristo do planeta Júpiter, de Marte, do Sol, do sistema da galáxia. E talvez o Cristo da galáxia tenha uma evolução, um caminho evolutivo superior ao Cristo de um planeta. Mas são 200 bilhões de galáxias. Deve ter um Cristo para cada uma das galáxias, deve ter um Cristo coordenando, que Emmanuel chama isso em evolução... Emmanuel não. André Luiz chama isso em Evolução em Dois Mundos de co-criadores em plano maior. Tá? Então, cocriam com Deus em plano maior. Ou seja, o grande passo que nós temos aqui, só para a gente entender essa frase que eu acho que é muito importante, é que nós temos um caminho evolutivo e ele é muito longo. A gente não sabe qual é por uma questão didática. Kardec, inclusive, coloca isso quando, na hierarquia dos espíritos, ele coloca espíritos puros. E ele faz uma observação. Não vamos fazer gradação entre espíritos puros porque não temos conhecimento sobre o assunto. Mas deve ter muita coisa a partir do momento que você entra em espírito puro para chegar a ser entre um espírito puro e chegar a ser um Cristo. E deve ser uma infinidade entre ser um Cristo de um planeta e um Cristo de uma galáxia. Concordam comigo? Então pronto. Então a evolução ela é constante e infinita porque somos espíritos imortais. Agora jamais seremos perfeitos como perfeito é o Pai. Ok? Por quê? Porque se nós atingíssemos a perfeição de Deus, tornaríamos-se Deus. E jamais a parte pode atingir a perfeição do todo. Então Deus, ele tem a perfeição do todo. Então nós somos parte, nós não temos como filosoficamente atingir essa perfeição. Mas isso é importante que a gente compreenda essa figura de linguagem. Tranquilo? Para que a gente tenha só uma meta evolutiva. Mas jamais seremos perfeitos como o Pai. Combinado? Tá, mas e qual que é o nosso nível de perfeição? Pelo menos para a gente se espelhar. E aí Kardec faz a pergunta que eu acho fantástica, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia modelo? E a resposta dos espíritos é muito simples. Jesus, Pai, puf. Então, se nós temos um modelo a nos espelhar, um ser humano de bem a nos espelhar, ou melhor, servir de guia e modelo, porque são duas palavras. Eu gosto de Kardec, porque Kardec ele não fala à toa. Kardec não perde nenhuma das palavras são à toa. Até porque isso ele aprendeu muito bem com Pestalozzi quando ele aprendeu no Instituto de Yverdon como que se comunica e por que a razão das comunicações. Então vamos lá. Guia é uma coisa, modelo é outra, sim ou não? Modelo é aquilo que a gente projeta para alcançar. Guia é o caminho para alcançar. Então Jesus, ele não é só aquilo que a gente pode tornar a ser, como ele nos mostra o caminho para tornar a ser. Porque isso é ser guia, isso é guiar, isso é... Então, nós temos que seguir o passo. Isso é fantástico, porque não é só o modelo, é guia e modelo. Veja como a cada pergunta do Livro dos Espíritos a gente precisa refletir e pensar. Às vezes eu nem vejo a resposta. Você tem que ler a pergunta e eu fico pensando na pergunta. Falando, caramba. Aí depois eu vou ver a resposta. Às vezes eu leio a pergunta e tento adivinhar a resposta. E aí eu vejo como eu estou bem distante dos espíritos, porque as minhas respostas normalmente não são as mesmas que os espíritos dão. Mas é legal. Dessa eu acertei, né? Nessa era fácil também, né? Essa não precisa muito, a gente também já viu tantas vezes essa daí que a gente já está em... Agora, o mais interessante é o que Kardec comenta na sequência. Porque isso aqui meio que é empírico. A gente entendeu que Jesus é o guia e modelo e não é à toa que ele revolucionou a sociedade, né? Não foi à toa. Por mais que a gente não acredite, né, ou alguém não acredite em Jesus, é indubitável que ele fez uma revolução global. Tanto, se você não acredita em nada do que ele fez, no mínimo no calendário, porque o calendário se conta antes dele e depois dele. Então, no mínimo, ou esse impacto teve na sua vida. Então, agora, o que Kardec nos coloca nos comentários é mais interessante ainda. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Ou seja, fique tranquilo, tem mais do que isso, mas enough for you. Não. É suficiente para você agora você se espelhar em Jesus. Porque já vai ser uma caminhada difícil, sim ou não?
Tanto que existem 2 mandamentos que eles são aparentemente conflitantes. Um é para ser mundo de regeneração, outro é para ser mundo perfeito. Jesus trouxe os 2, quer dizer, o anterior veio no Velho Testamento, né? Jesus só consubstanciou. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e igualmente, como Jesus coloca, e o próximo como a ti mesmo. Isso é para ser mundo de regeneração. Vocês querem mundo de regeneração? Você amar o próximo como a ti mesmo. Agora, você quer mundo perfeito? O mandamento foi na Santa Ceia. Lá na última ceia, Jesus deu o mandamento para mundo perfeito. Ama o próximo como eu amei. Como Jesus amou. Então, esse é um outro mandamento. É o que ele coloca. Inclusive, ele coloca, eu lhes dou um novo mandamento. Porque ele deve ter pensado, amanhã eu vou morrer. Eu já sei disso, né? Eu quero deixar alguma coisa a mais para que a sociedade não fique só na regeneração. Ela já tem a ponta para o mundo perfeito. Vocês pensaram nisso, senhor? Legal, né? Não é fantástico? Isso é perfeito. Então, vamos lá. Então, ele é o modelo. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Uau! Então, sabe quando a gente coloca aquele dogma da Santíssima Trindade, que Jesus, Deus e o Espírito Santo é a mesma, isso é um dogma, não pode questionar? Não tem problema. É interessante isso, porque isso também é uma figura de linguagem. Porque você pode falar que Jesus é Deus, desde que você saiba que ele não é. Mas ele é a personificação de Deus na Terra. Porque nenhum outro espírito que habitou esse planeta personificou Deus melhor do que Jesus Cristo. Então, quando a gente fala que Jesus é Deus, desde que a gente saiba que Deus é o universo, né? Ele é o responsável pelo universo e que não se confunde com o seu filho, que é um indivíduo e que jamais alcançará o todo, porque essa é a primeira premissa que a gente acabou de ver, né? A perfeição, mesmo o espírito mais evoluído, jamais será o todo. Mas para nós, ele é Deus. Como que para o seu cachorrinho você é Deus? Já pensou nisso? Você já pensou que para o seu cachorrinho, no padrão evolutivo, o seu bichinho que você tem em casa, ele te considera um Deus? Porque você que dá de comida, você que ampara, você que dá um teto, você que dá carinho, você que pune quando precisa. Já pensaram nisso? Nós somos deuses para aqueles espíritos em processo evolutivo. Legal, não? Bem legal, não é? Olha só. E não é isso. Também a gente não pode pensar que Jesus, dentro do padrão que nós somos... Eu ainda acho que nós somos meio macaco, mas tudo bem. Pós-macaco, né? O dia seguinte que que descemos da árvore. Ele é um modelo de Deus para nós. Ele é um modelo, então não tem problema. É o que Kardec coloca. Por isso que a figura de linguagem da Santíssima Trindade, embora dogma, que não é o objetivo do nós debatemos sobre esse assunto, ela é válida. Ela é válida no sentido que se a gente tem ele como modelo e guia, para que a gente possa seguir os seus passos. E ele continua: quanto aos que pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios. Então, quantas pessoas que se colocam em nome de Deus e na verdade estão no caminho errado, ou não é exatamente, por que eles são os falsos profetas, que aliás foram anunciados de forma brilhante no 5º sermão de Mateus, anunciado por Jesus, que é o sermão que fala sobre o sermão profético, né? Que fala sobre os fins dos tempos. Já viram? Ou transição planetária. Eu sei que as pessoas não gostam do termo apocalipse, né? Uma coisa muito... Então vamos falar transição planetária, que a gente fica mais tranquilo, né? Mas é a fase apocalíptica, né? Que aliás foi Jesus. Jesus colocou lá no sermão profético. Desde qual que é a primeira coisa que vai acontecer no apocalipse ou na transição planetária? O que vocês acham? Jesus falou. A primeira
primeira coisa que vai acontecer, haverá falsos cristos e falsos profetas. Antes de guerra, fome, pandemia, qualquer coisa que vocês possam imaginar, a primeira coisa que Jesus diz é: haverá falsos cristos e falsos profetas. E quantos nós temos visualizado? Inclusive o próprio anticristo apocalíptico já apareceu aqui. Não sou eu que estou dizendo isso, é Emmanuel. Leiam A Caminho da Luz. Quem é o anticristo e quem é a besta apocalíptica. Certo? Então, leiam lá, vocês vão visualizar quem é esse cara aí dentro dessa ideia. E que vem exatamente ensinando-lhes falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Ou seja, adotam princípios terrenos pregando coisas diversas do que Jesus. Aliás, se vocês querem saber o 666, só para dar aquela curiosidade, leiam A Caminho da Luz e ele vai explicar quem é o 666. Muitos são apresentados como leis divinas, simples leis humanas, estatuídas para servir paixões e dominar os homens. Então aqui vai um alerta para cada um de nós nessa transformação do homem de bem. Se qualquer coisa que qualquer pessoa diga, inclusive eu, estiver diversa daquilo que Cristo disse, esqueçam o que eu estou falando, porque eu não sou e nem ninguém é o modelo e guia, a não ser Jesus Cristo. Tranquilo? Porque os seus próprios profetas, os seus próprios profetas e os seus próprios apóstolos desvirtuaram em muitos momentos da linguagem porque ainda não haviam compreendido a lição de Cristo. Quando Pedro repreende Jesus na volta do lar de Jeroboão para Cafarnaum, ele não havia ainda compreendido a lição de Cristo. Quando Pedro, depois de Cristo crucificado, fala para Maria Madalena que ela não tinha lugar nas fileiras do cristianismo, ele ainda não tinha compreendido. Mas ele vai compreender, depois do tempo ele vai compreender e vai fazer o seu trabalho brilhante que Jesus já havia previsto como pedra, né? Como alicerce do cristianismo primitivo. Mas é um caminho evolutivo. Então a gente tem que compreender que qualquer coisa que seja dita de maneira diversa daquilo que foi dito por Jesus, siga o que está escrito por Jesus. Ok? Tranquilo? Então vamos ao homem de bem. Então, o homem de bem. Essa primeira frase, tem várias passagens, eu vou passar rapidamente sobre características do homem de bem, mas só isso aqui já dá pelo menos uma semana inteira conversando sobre só essa passagem aqui, né? A primeira parte do que é ser um homem de bem. Então olha lá, Kardec coloca: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Aí o meu cérebro já trava. Já começa, sabe quando começa o Windows a buferizar assim? Eu falo assim, não dá. Eu tenho que parar para respirar, porque isso aqui é muita informação para mim. Isso aqui não dá. Veja só, então vamos começar, vamos por partes, que nem o nosso amigo Jack, o estripador, né? Vamos por partes. Então, o verdadeiro homem de bem. Então tem um falso homem de bem. Já pensaram nisso? Porque se Kardec, nenhuma palavra é à toa. Lembram? Ele estudou com Pestalozzi e desde o início Pestalozzi, que foi um dos grandes revolucionários da educação global, que se inspirou em Rousseau, que é considerado o Copérnico da pedagogia. Jean-Jacques Rousseau é o Copérnico da pedagogia, que foi um mestre que ajudou toda a formação mental de Pestalozzi, e a gente consegue fazer uma linha entre Rousseau, Pestalozzi e Kardec, na verdade, enquanto Hippolyte Léon Denis Rivail, e você consegue visualizar ele da pedagogia e falar, uau! Não estou falando de Kardec, o instituidor da doutrina espírita. Estou falando de Hippolyte Léon Denis Rivail, o professor que revolucionou a educação pedagógica na França, onde os seus livros eram adotados na educação infantil, e ele faz todo um método de educação. Então, e ele aprende
com Pestalozzi, especialmente com Pestalozzi, que não se deve utilizar palavras à toa. E é por isso que ele inventou essa palavra chamada espiritismo. Porque ele queria dizer algo completamente diferente do que existia até o seu tempo. Ok? Então, nenhuma palavra é à toa para Kardec. E ele fala assim, o verdadeiro homem de bem. Então tem o falso homem de bem. Sim ou não? E quem é o falso homem de bem? Acabamos de ver na outra passagem. São pessoas que têm um verniz na sua forma de se comportar perante a sociedade, mas por dentro é um túmulo caiado. Como disse nas palavras de Jesus. O que é um túmulo caiado? O túmulo caiado é aquele que se passou cal, se pintou por fora para deixar bonito, mas por dentro é podre e fétido. É isso que Jesus quis dizer com o túmulo caiado. Quantos são na sociedade que estamos falsos homens de bem? E é por isso que eu fiz questão de colocar que na primeira premissa, esse é um assunto que eu só converso em tese, porque eu estou muito longe de ser um homem de bem. Muito longe. Mas não é perto, é muito longe. Então é um detalhe muito importante. Então a gente tem que saber definir o que é o verdadeiro do falso homem de bem, para que a gente possa dosar a quem seguir. E aí ele vai. Então o verdadeiro, então aquele que é de verdade, cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Aí eu falei, ai. Bom, vamos lá. Aonde que isso está escrito? Está no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, Kardec traz 10 leis, certo? São 10 leis trazidas pelos Espíritos, pelas mãos de Kardec. Essas 10 leis são o que ele chama de leis da natureza, leis naturais. E Kardec já começa fazendo uma ruptura no pensamento da religião. Então, todo o pensamento teleológico, quando ele começa, a primeira pergunta de Kardec é: aonde está a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? E por que? E aí a resposta é simples. Fala assim, a lei de Deus está na consciência de cada ser, como um artista que coloca a sua assinatura na obra. Aí você fala, beleza. Mas se a gente parar para refletir, é uma coisa doida que está escrito aqui, uma coisa muito grande. Por quê? Porque isso é uma ruptura no pensamento teleológico. Até aquele momento, qualquer que você perguntasse aonde está escrito a lei de Deus para um judeu, ele ia falar na Torá. Se você perguntasse isso para um muçulmano, ele ia apresentar o Corão, ou o Alcorão, como quiser. O Al é o, né? Então é o Corão. Se você perguntar para um cristão, ele vai falar que a lei de Deus está escrita na Bíblia cristã. Aí você vai perguntar, mas qual? A católica ou a protestante? Porque a protestante tem mais livros do que a católica. Como se a lei de Deus fosse a frieza daquilo que está escrito, em que a gente pode botar fogo e acabar com a lei de Deus. Não posso? E quando Kardec então faz a pergunta, aonde está escrita a lei de Deus? E a resposta é, em cada um de nós, na nossa consciência. Isso significa que a lei de Deus jamais poderá ser apagada, mesmo que se queimem todos os livros. Ainda estava discutindo com o seu Manuel, que é um grande amigo e escritor, ele é um poeta da Sociedade Paranaense de Letras, um imortal, e meu grande amigo, que foi meu mestre em muitos aspectos dentro do Espiritismo. Ainda essa semana nós estávamos discutindo sobre a questão do Alto de Barcelona, que foi onde se queimou todos os livros, lá em Barcelona, os livros espíritas que Kardec havia mandado, e acabou com o Espiritismo. Não, porque a lei de Deus, a doutrina dos espíritos não está nos livros, e sim em cada um dos espíritos. Por isso que a doutrina não é de Kardec, é dos espíritos. Então vejam, quando ele coloca que a lei está em cada um de nós, isso é uma ruptura no pensamento religioso.
E a gente está, e fala assim, isso tem uma importância tão grande, porque nós estamos quebrando algo fantástico, que é o que o Espiritismo vem nos convidar a quebrar, que é a ideia do que é Deus. Porque até algum tempo atrás, e talvez algumas pessoas ainda vivam isso, nós vivíamos o Deus tribal. Nós vivíamos o Deus da nossa tribo. E aí se você não é da minha religião, você não vai ser salvo, porque o Deus da minha tribo... Porque, lembra, a gente tem que compreender o que é esse processo evolutivo da compreensão de Deus, para que a gente veja essa ruptura nessa pergunta. E ele fala assim, porque até então a gente começa a visualizar, sai da árvore, começa a pensar um pouco e fala assim, puxa, olha que coisa bacana, tem coisas que sou eu, ser humano, que faço, e tem coisas que não sou eu que faço, tipo a nuvem, a chuva, o trovão, o vulcão, tudo isso, terremotos, aí tem uma força maior, que eu chamo de Deus ou deuses, né? E aí eu começo a bater tambor, tum, 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 para me comunicar com esse Deus que também faz tum, 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 quando começa. Ou então eu faço para me comunicar com o Deus do raio. E começo a ter essa primeira experiência de Deus, né? De compreensão. E aí eu começo a visualizar que quando eu bato o meu tambor, tum, 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 e vou para a guerra, esse Deus me protege. Aí você fala, nossa, que legal. E é por isso que o Velho Testamento é cheio de guerra, todo aquele momento, toda aquela... E aí você começa a visualizar o Deus, e aí você fala assim, não, então o meu Deus me protege do seu Deus que é diferente do meu. E ele então é um Deus mais forte. Aí começa a se criar a figura do Deus tribal, então é só o meu Deus que protege. E aí você sai dessa ruptura e vai para a religião e fala assim, não, se você não for convertido ao Espiritismo, você não vai ser salvo. Ora... Isso é o mesmo Deus tribal da bater o tambor. Esse é o mesmo Deus. Por quê? Porque se nós acreditamos na pluralidade dos mundos habitados, a coisa mais doida que pode acontecer é um Deus injusto, sim ou não? E aí o pobre do marciano tem que vir ao planeta Terra, se converter ao Espiritismo para ser salvo. Não é uma coisa doida? Não, mas se você não for convertido ao Espiritismo... E aí você vai pegar... Não, aí a coisa é tão doida. Não, então tá bom, não vamos usar os marcianos, porque senão nem todos acreditam que existe um marciano que pode vir, né? Então vamos utilizar em Tuvalu, tem um livro chamado 10 anos em Papua. Tuvalu não, em Papua Nova Guiné, tem uma tribo que até hoje não teve contato humano. E essa tribo ainda não aprendeu a tomar água de conchinha. Eles ainda tomam feitos animais, assim, ó. Esse cara tem que vir aos Estados Unidos. Deus odeia tanto aquele ser que ele criou, que ele tem que vir aos Estados Unidos e se converter ao Espiritismo no KSSF, senão ele não vai ser salvo. Não é uma coisa muito doida? Ou eu que fico pensando, veja, nós nem começando ainda a falar da lei, né? Por isso que eu olho isso aqui e trava, eu fico buferizando, porque isso aqui é uma ruptura no pensamento, e fala, não, nós estamos num processo evolutivo, parabéns, eu estou te apresentando o Deus do universo. O mesmo Deus que rege o planeta Terra, o Marte, a galáxia e todas as outras galáxias, e você não precisa se converter a ele, basta você seguir o modelo que está sendo dado para você e o guia. Não é legal isso? Porque a lei já está dentro de você. Então isso é uma ruptura. Quando a gente começa a fazer essas rupturas, e a gente tem que ressignificar o que é Deus, o que é o céu, o que é o inferno, porque o Espiritismo ele vem quebrar com esses paradigmas, ele vem quebrar com esses paradigmas falsos, religiosos. Aonde a gente fica lá com um Deus que a gente pede favor, ele troca, faz não sei o que, parari, bate o tambor, volta, ele dá uma dádiva pra gente. Então a gente tem que começar a abrir isso aqui. E aí ele coloca as leis, são 10 leis, sendo a última das leis, a lei de justiça, amor e caridade, é uma só. E aí você fala, legal, só que ela é o resumo das outras, resumo não, ela incorpora todas as outras 9. Então, se você cumpre só a lei de justiça, amor e caridade, você cumpre todas as leis. E aí eu começo a perceber o quão longe eu estou realmente do verdadeiro homem de bem. Porque o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade, ou seja, todas as leis naturais, na sua maior pureza.
Será que cumprimos essa lei na sua maior pureza? Quanto nós cumprimos? Eu começo a esmiuçar o que é a lei de justiça, amor e caridade. Eu começo a pensar o seguinte. Bom, o universo, ele é regido pelo amor. O amor é o que sustenta toda a força do universo. Mas isso não é o fluido cósmico universal? Sobre o ponto material. Sobre o ponto material chama-se fluido cósmico universal. Sobre o ponto do hálito divino, aquilo que solta é o amor. Ok? A justiça e a caridade, elas são vetores para se atingir esse amor. Então, se você quer amar na concepção universal trazida por Jesus, ancorada no amor divino, você tem que praticar a justiça e a caridade. Ou nas palavras do Haroldo Dutra Dias, o amor, a justiça e a caridade são o braço direito e o esquerdo do amor. Então, se você quer agir com amor, você tem que agir com justiça e caridade. Emmanuel, em Pensamento e Vida, diz o seguinte: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Só para a gente poder entender por que eu disse que o amor é a força que rege o universo. E o Haroldo complementa, diz assim: toda expressão de amor da criatura é, no fundo, um processo de comunhão com Deus. Nós experimentamos Deus quando amamos. Legal ou não? Nós experimentamos Deus quando amamos. Tá, mas como é que a gente vai amar na prática? Porque eu gosto das coisas práticas. Então nós temos que agir com justiça e a caridade. Como é que você age com justiça? O que é justiça? Já se discutiram o que é justiça? Porque a justiça humana está muito longe da justiça divina. Muito longe. Então vamos lá. Aí eu começo a esmiuçar o que é justiça e o que é caridade. Bom, a primeira situação, tanto a justiça como a caridade, elas estão ancoradas em um tripé. E você só pode dizer que você age com justiça, vamos começar com justiça, quando você pratica todos os seus atos ancorados nesse tripé. Ok? Então todos os atos têm que estar... E qual é o tripé? Liberdade, igualdade e fraternidade. Isso vem lá da Revolução Francesa, toda aquela ideia, lembram? Liberté, égalité, fraternité. E o que é isso na prática? Bom, e tem mais, porque às vezes as pessoas confundem isso e acham que isso aqui tem que ser assim. Nós temos que fazer. Não, também não é fazer plenamente, é com equilíbrio. Como assim aí? Quer ver só? Vamos lá. Liberdade. As pessoas acham que o legal é ser livre, não é mesmo? Nossa, a gente tem que ter o máximo de liberdade. Não, a gente tem que ter equilíbrio na liberdade. Porque liberdade de menos gera escravidão. Liberdade de menos gera escravidão. Agora, liberdade de mais gera opressão. Liberdade de mais, quando eu sou plenamente livre, eu oprimo o demais. Então nós temos que ter equilíbrio. Mas não é só isso. Então, todos os meus atos, para que eu possa me considerar uma pessoa justa, têm que ser praticados com liberdade equilibrada. Mas também com igualdade equilibrada. Porque as pessoas acham que igualdade é todo mundo igual, we are the world, sei lá. Não é. Não é. Primeiro que as pessoas não são iguais. E falar em igualdade não é tratar todas as pessoas iguais. Tanto que se discute sobre esse assunto e fala que igualdade é reconhecer as desigualdades para que no final eu trate todos iguais. Mas eu tenho que reconhecer as desigualdades. Eu tenho que reconhecer que um deficiente físico, ele não pode ter as mesmas situações que uma pessoa que não tem a deficiência física. Então eu tenho que agir para que no final ele seja igual. Mas eu tenho que ter atitudes diferentes para que ele tenha... reconhecido aquela desigualdade física que ele tem. Uma vaga para deficiente, por exemplo. É reconhecer essa desigualdade para no final torná-lo igual. Então, igualdade de menos gera injustiça. Agora, igualdade de mais também não é bom.
Porque igualdade demais você uniformiza tudo e as tentativas de igualdade demais chamam-se socialismos e comunismo, aonde todos são tratados de maneira igual sem o respeito às suas diferenças. E nós não somos iguais. Porque se Deus quisessem todos iguais, todos os passarinhos seriam azul. Deus, ele preza pela diversidade. Então, a igualdade no ponto de vista equilibrada é tratar com respeito às diversidades. Então, nós temos que reconhecer as diversidades e entender que essas diversidades são de Deus. E a mesma coisa a fraternidade. As pessoas acham que todo mundo tem que ser fraterno e tal, pleno, fraterno. Também não, tem que ser equilibrado. Porque fraternidade de menos gera egoísmo. Quando eu não sou fraterno com o meu próximo, eu sou egoísta. Agora, se eu sou muito fraterno, o que eu faço? Eu limito, eu não dou espaço para o crescimento. Quando eu quero ajudar uma pessoa, mesmo que ela não queira ajuda, eu estou exagerando na fraternidade. E não é isso que os espíritos superiores nos ensinam. O que eles nos ensinam quando nós insistimos em errar? O que eles fazem? Se afastam de nós. Deixa errar. Aprende com o erro. E estão lá esperando para quando quisermos regressar. Isso é fraternidade num equilíbrio. Não é, não faça isso. Não faça isso. O que a gente faz com os filhos? Não põe a mão aí. Não põe a mão aí. Não põe a mão aí que você vai queimar a mão. Vai uma hora que você tem que deixar. E aí nunca mais né? Cautela, deixa queimar a mão, pronto. Eu não disse que não era para pôr a mão aí, agora não põe nunca mais. Isso é fraternidade em equilíbrio. Agora, se você age, e por isso que a justiça humana está muito longe de qualquer coisa perto dessa ideia, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu nem vou trazer um conceito espírita sobre isso, eu vou trazer um conceito de Immanuel Kant sobre essa questão de agir com justiça. Isso está lá no seu imperativo categórico. É um resumo que eu fiz, né, sobre isso aqui, diz o seguinte. Tudo que a gente for fazer na vida, qualquer coisa, coloca essas duas premissas. A primeira, se todas as pessoas fizerem o que você pretende fazer, do mundo, será bom ou ruim? Eu vou colar uns chicletes aqui na cadeira do centro. Se 7 bilhões dos habitantes do planeta Terra colarem os chicletes embaixo da cadeira, vai ser bom ou ruim? Mas é só um papel de bala, eu vou jogar aqui. Se 7 bilhões jogarem um papel de bala aqui, vai ser bom ou ruim? Aí a gente começa a ter um parâmetro de justiça, não é legal? Isso nem é espírita, né? Mas é que eu gosto muito de uma passagem de Kant que diz o seguinte: tudo que não puder contar como fez, não faça. Já viram situações em que a gente às vezes faz e se orgulha daquilo, né? E aí depois quando você chega para contar para alguém, você fala: nossa, mas é meio estranho esse troço que eu fiz, né? Melhor eu não contar como eu fiz, melhor contar só o resultado, não é? Porque a gente começa a sentir vergonha daquilo que como a gente fez aquilo. Então, isso é uma coisa que tem que estar na nossa mente. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque provavelmente vai estar errado. Então é uma coisa muito interessante. E aí a gente começa a falar de justiça. Mas ainda não estamos falando de caridade. E aí eu gosto, porque Kardec, dentro da sua genialidade, ele fala assim, deixa eu perguntar o que é caridade, né? E aí ele vai lá no Livro dos Espíritos e fala assim, olha, o que é caridade segundo Jesus? Isso é interessante, porque essa pergunta é fantástica, porque ele poderia falar, Ayrton, o que você acha de caridade? Espíritos que estão nos respondendo, o que vocês acham de caridade? Qual é a opinião de vocês sobre caridade? Não, ele fala assim, não quero saber a opinião de ninguém. Faz o seguinte, vai lá para Jesus e pergunta para ele o que é caridade na sua concepção. Porque muitas vezes quando a gente fala de caridade, assim, a gente pensa 1 quilo de feijão. 1 quilo de feijão. Isso é caridade? Sim, isso é caridade. Mas não é só isso que é caridade. E aí vem a resposta. E a resposta que a caridade, segundo Jesus, que a espiritualidade nos traz, é o seguinte: benevolência para com todos. Ser bom para com todos.
indulgência para com as imperfeições alheias. Ou seja, compreender que cada um está no seu processo evolutivo e não é aprovar a sua atitude errada, porque Jesus nunca aprovou a atitude da mulher adúltera. Não é o que está escrito na passagem, diz assim, ó, atire a pedra quem nunca pecou. Aí ninguém atirou, foram saindo pouco a pouco, e aí ela vira para Jesus e fala assim, e o senhor não vai me tacar uma pedra? Ele fala assim, não, tá certo o que você fez, fique tranquila. Foi isso que está escrito lá na passagem? Fica suci. Não, ele falou assim, nenhum de ti condenou, eu também não o faço. Vai e não peques mais. Siga o seu caminho, eu compreendo a sua dor, eu compreendo o que você está passando, eu compreendo o seu... Mas eu não estou aprovando, porque eu estou sendo indulgente sem aprovar o seu erro. E o perdão das ofensas. Então somente, e aí é uma coisa que a gente tem que o tempo todo se vigiar, porque o quão difícil é também perdoar, não é mesmo? Aqueles que nos fazem mal, mas a gente tem que ter sempre em mente que normalmente o mal que nos fazem não é à toa. A gente merece aquele mal. A gente só está recebendo de volta. Agora a dor, carregar a dor para todo sempre, isso nós não merecemos. Se aquele mal que nos é feito nos é fruto do merecimento, seja de prova ou de expiação que estamos passando e que necessitamos passar, nós temos que aceitar aquilo que nos acontece. Agora, a dor que aquilo deixa, nós não temos que carregar para a eternidade. Porque o perdão é uma libertação do ofendido com o ofensor. Isso não é uma desculpa e nem uma elisão da pena. Ah, eu perdoei, agora ele não deve mais nada. Não. Você só tira o laço. O débito dele é o dele, o seu é o seu. E aí eu pergunto, será que a gente cumpre essa lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza? Porque praticar a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza é agir em todos os nossos atos da sociedade, em todos os momentos, com liberdade, igualdade, fraternidade, benevolência para com todos, indulgência para com imperfeições alheias e o perdão das ofensas, em equilíbrio. Legal ou não? Fácil, não é? Quando eu olho isso, eu vejo quão é fácil esse caminho. Mas aí Kardec vai colocando diversas formas, eu não vou trabalhar cada uma delas, né? Isso aqui seria uma aula de muito tempo. Como é que você vai então se amoldando a ser um homem de bem? Isso vale a pena você ler cada um deles e refletir. Então, se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta se violou essa lei, se não praticou o mal, se podia, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa contra si, se fez a outra em tudo o que desejara, né, que lhe fizesse. E aí eu vou fazendo um paralelo entre o que o Kardec coloca e o que já está escrito, falado na Bíblia, e o que a gente então ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, ama o seu próximo como a si mesmo. Isso está em Mateus, mas isso também está em Deuteronômio e Levítico. São duas passagens, uma em Deuteronômio e uma em Levítico, né? Então, deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. Sabe que todas as vicissitudes da nossa vida, todas as decepções são provas ou expiações. Ou, como se colocou na carta aos Romanos, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na presença da glória de Deus. Mas não só isso, olha isso aqui. Mas também nos gloriamos das tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então também, e é por isso que Paulo coloca na carta aos Coríntios, em tudo dai graças. Em tudo dai graças.
a perseverança um caráter aprovado. E o caráter aprovado é a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Uau! É a mesma coisa que Kardec coloca depois, só com uma outra linguagem. Tendes fé em Deus. Deposita que tudo vai acontecer mediante seu propósito. Tem fé no futuro, razão que coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Quantos de nós estamos apenas e unicamente nos preocupando com a matéria? E eu, inclusive, em vários momentos. Embora a matéria seja importante. E temos que ter. Porque é muito difícil viver na matéria. Aliás, a espiritualidade nos fala. Quando Alcione resolve reencarnar para ajudar o filho, o que é dito a ela? Jura mesmo? Você tem certeza? E ela fala, não, eu tenho. Porque espíritos que estão na sua altitude, na sua padrão evolutivo, quando descem a matéria, nem sempre conseguem voltar para onde estão. Uau! Por quê? Porque a experiência na matéria não é fácil. Porque a gente tem que comer e todo dia. Se a gente for na churrascaria hoje comer, corrida, comer, que a gente sabe, né? Que a gente tenta ferir, inclusive, uma lei física. Né? 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Você tenta colocar um boi dentro de você, né? E aí você tenta ferir, e isso nos faz perguntar sobre a dor, né? Isso é fantástico, eu gosto desse exemplo, porque a mesma dor física é a moral. A mesma punição da dor física é a punição da dor. E aí a gente começa a visualizar que a dor não é uma punição. A dor é um meio para que a gente regresse à lei. Você tenta colocar um boi dentro do teu estômago, o que o teu estômago fala? Não cabe, não dá. Aí você sai do restaurante e fala assim, nossa, eu nunca mais vou comer desse jeito. Né? Você começa a sofrer, né? Você começa a sofrer. Por quê? Porque sabe que se você colocar o boi ali dentro, vai explodir. Não vai caber. E aí a dor, ela faz com que a gente regresse à lei. Fisicamente e moralmente. Nos 2 aspectos. A dor, ela serve para a gente regressar. Não é punição, é bondade divina. A dor é uma bondade divina. Para que a gente, quando a gente chega no limite da explosão do estômago, a gente fala, não dá mais. E assim acontece com as dores morais. E aí o que acontece? A gente volta. E aí o que acontece? No dia seguinte a gente sente fome. Não importa o quanto a gente coma no dia anterior, a gente vai estar com fome no dia seguinte. Sim ou não? Essa é a experiência na carne. Porque a gente podia falar assim, puxa, eu vou comer tudo agora e vou ficar uma semana sem comer. Não é legal? Mas não é assim. E a gente sente frio e a gente... Então a experiência na carne é dura. Então a gente precisa da matéria, a gente vai precisar, mas a gente não pode colocar toda a esperança na matéria. Porque daí a gente compra aquele carro, eu compro Ferrari, Lamborghini, e vem a pandemia, você não pode sair. Não pode mostrar pra ninguém. Você pede, você, Marisa, me dá uma palestra lá no centro pra eu ir com a minha Lamborghini, pra ver se eu mostro pra alguém. Será que vai ter gente? A gente deposita toda a esperança na matéria. Possuindo o sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, deseja, toma a defesa do fraco contra o forte, encontra satisfação nos benefícios que espalha, ou seja, presta aos bens a caridade, coloca-se à disposição do próximo. E é o que diz lá em Deuteronômio, como eu falei para vocês, né? Já passei essa passagem para vocês. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças, de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. E essa é a genialidade quando Jesus coloca na parábola do bom samaritano, o doutor da lei, quando coloca o samaritano e ele coloca o doutor da lei não na figura daquele que vai ajudar, mas na figura daquele que precisa de ajuda. E é por isso que não podemos compreender um espírita que tem qualquer tipo de preconceito, racial, de sexo, religioso, qualquer tipo de preconceito. Porque na dor nós somos todos iguais. Estamos saindo aqui do centro, tem um ataque cardíaco, ele está passando mal, aí vem uma pessoa te ajudar, você fala, você é espírita. Essa é a primeira pergunta que você vai fazer?
Não, se você é evangélico, por favor, não põe a mão em mim. É assim que a gente vai falar? Você fala assim, pelo amor de Deus, me leva para o hospital. Ou você sofreu um acidente. Você é médico? Talvez médico sim. Mas você sofreu um acidente, você vai perguntar se o cara é muçulmano. Não. Se é muçulmano, eu gostaria. Ou se ele é negro, ou se ele é mulher, ou se ele... Enfim. E essa é a genialidade de Jesus, quando ele tira a figura do doutor da lei como a pessoa que vai ajudar o próximo. E o coloca como necessitado, necessitando de ajuda. De quem que você quer ajuda? Do primeiro que aparecer. Não é? Porque na dor nós somos todos iguais. Porque nós somos todos irmãos. E isso que não dá para entender. Não dá pra... É claro que nós viemos das nossas históricos familiar, de nossa sociedade. Hoje se fala tanto em racismo estrutural e eu não estou negando isso, porque existe. Mas o fato é que nós, enquanto espíritas, temos que lutar por isso, contra esse preconceito dentro de nós. Eu sofri um acidente, veio um homossexual. Não me encosta, que pode passar a homossexualidade para mim. Será que é isso? É assim que a gente faz? Ou a gente precisa da ajuda de quem quer que seja? E como que a gente pode ter qualquer tipo de preconceito? E como que a gente pode não ter? É se colocar como a pessoa que precisa de ajuda. Aí que Jesus colocou. Se coloque na pessoa que precisa de ajuda. E aí você vai ver se você vai aceitar aquela pessoa ou não para te ajudar. Quem é o próximo? E o próprio doutor da lei fala o quê? Aquele que teve misericórdia para com ele. E Jesus faz o quê? Vai e faça o mesmo. Porque a pergunta era, o que eu posso fazer para a vida eterna? Essa é a pergunta do doutor da lei. O que eu posso fazer para ter a salvação? Vai e faça o mesmo. Respeita nos outros as suas convicções sinceras, sem julgamento. Em todas as circunstâncias torna por guia a caridade, tendo uma boa palavra, ajuda, suprime o orgulho, né? Não fere ninguém com esse orgulho, não alimenta o ódio, o rancor, nem o desejo de vingança, perdoa as ofensas. Vê como o Kardec agora vai nos dando passo a passo para nos tornarmos o homem de bem que cumpre a lei de justiça, amor e caridade em sua maior essência. É indulgência para com as fraquezas alheias, porque sabe também que também precisa de indulgência. Nunca se compraz com os defeitos alheios. Estuda suas próprias imperfeições, trabalha intensamente para combatê-las, né? Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, em detrimento dos outros, né? Para menosprezar. Quantos chefes fazem isso? Contratam pessoas que não são tão capazes para se autossatisfazer, massagear o seu próprio ego. Não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens. Usa, mas não abusa dos bens, sabendo que isso é um empréstimo de Deus. Se colocou pessoas subordinadas a você, trata eles com respeito, não sem hierarquia naturalmente, mas com respeito, sabendo que todos são irmãos. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos aos seus semelhantes. Legal ou não? Faz com o outro aquilo que quer para si. E aí Kardec conclui dizendo assim, não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem um homem de bem. Falei, nossa, não, esse é só um exemplo. Mas aquele que se esforce por possuir o caminho que acabamos de mencionar, no caminho se acha para todas as demais que conduz. E aí, naturalmente, para a gente chegar nessa conclusão, eu sei que o meu tempo já tem só mais meia hora, né? Eu começo a perguntar sobre a questão dos espíritas. Porque a pergunta, a terceira premissa é o que o espiritismo está fazendo para cada um de nós. E aqui eu não quero trazer rótulos, que é muito comum as pessoas, quando às vezes conversam, falam assim, você é espírita há quanto tempo? Não, eu não me considero espírita, eu gosto do espiritismo. E aí e não tem problema nenhum, eu entendo isso. Não tem problema nenhum, porque se você entende a religião como um time de futebol, como um Deus tribal, eu também não gostaria de falar que eu sou espírita. Porque se o único caminho é ser espírita para a salvação, eu entendo quando a gente não quer se enquadrar nesse rótulo. Agora,
Eu tenho um orgulho de dizer que sou espírita por acreditar nos princípios que a doutrina nos traz. Então, se a gente acredita naqueles princípios, que é a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade com os espíritos, nós somos espíritas, mesmo sendo evangélico. Porque quantos que não são espíritas? É por isso que o espírita, no sentido de time de futebol, nós espíritas contra os evangélicos. Eu também não sou espírita. Porque aí você está voltando à ideia de Deus tribal. Você está voltando à ideia da salvação está... E a grande ruptura que o espiritismo faz, que eu acho que as duas grandes rupturas é acabar com o salvacionismo. Isso é uma coisa espetacular, né? Porque a gente sempre fica, não, porque Deus vai me salvar, porque eu sou um homem de bem, eu tento ser, e Deus vai chegar e vai com seu superpoder e vai salvar todo mundo. Ou então vai chegar o enviado e vai salvar todas as pessoas. Não, isso não vai acontecer. Lamento, mas isso não vai acontecer. Porque o salvacionismo não existe. Nós seremos salvos de acordo com o nosso método. Isto não significa que Deus e a espiritualidade não vai agir para que isso aconteça. Porque Jesus prometeu. E se ele prometer, ele vai ter que cumprir. Se ele não cumprir, eu posso cobrar dele. Posso ou não posso? Eu posso. Vou mandar a promissória para ele. Olha só. Ousadia. Mas ele que prometeu. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Ele prometeu isso. E se alguma se perder, eu posso cobrar dele. Mas ele também disse que ninguém vai ser salvo até que se pague o último centil. Ele só não contou que a salvação se dá pela eternidade. Né? Então, ele está tranquilo, porque ele sabe que vai dar tempo. Né? Agora, a segunda premissa que o Espiritismo quebra, que é muito importante para cada um de nós, é acabar com o pecado original. Quando você acaba com o pecado original, por que eu sofro? Eu sofro assim porque aquela mulher foi lá e comeu a maçã e ainda fez o cara comer. E aí, por conta disso, eu sou culpado e tenho que ficar pagando o pecado original. Não, fique tranquilo, você está sofrendo porque você merece. Parabéns. Isso é um expurgo para cada um de nós. E pode ter certeza, quando eu estou em sofrimento, em vários momentos, não é pensa que eu penso assim. Eu também penso, puxa, tão difícil. Mas eu negocio. Parcela em 10 vezes para mim que tá difícil. Dá uma moratória para mim, pelo menos um pouco. Mas a gente tem que ter essa convicção. Mesmo que seja na teoria, por enquanto. Para que a gente possa afirmar isso aqui. Agora, partindo dessas premissas aqui, nós temos Kardec de maneira brilhante, como sempre, né? Ele era um professor, né? E como professor, ele coloca as caixinhas. É claro que a gente não pode fechar na caixinha, no conceito e tudo mais. Mas ele coloca as classificações dos espíritos. E ele coloca os 4 classificações. Os espíritas experimentadores, os que creem, veem isso aqui, puxa, que legal, nossa, mesa girante. Porque eu não tenho dúvida que a gente gravita em cada um deles. Porque eu duvido que se a Marisa entrasse aqui e falasse, pessoal, tem uma mesa girante aqui no pátio. Eu duvido que ia ficar um aqui. Duvido que ia ficar um aqui na sala me ouvindo. Todo mundo ia sair para ver a mesa girante. Eu não ia. Até eu. Não é legal a experimentação? É muito legal, porque daí a gente fala, agora sim, agora eu creio. Mas fica só nisso. E é por isso que Chico, quando estava naquelas reuniões de materialização, em que se materializava espíritos, que se podia tocar, que se podia sentir o cheiro e tal, e Emmanuel aparece, conta com uma tocha, aquela visão de Emmanuel, imagina aquela toga romana e fala, isso aqui tá parecendo um zoológico. Todo mundo fica olhando, né? Fala assim, não é com fenômenos que nós vamos salvar almas, e sim com livros. Porque o fenômeno encanta. Mas nós ficaremos apenas como experimentadores. E a partir daí, Chico, então, para de fazer os fenômenos de materialização e começa a escrever aquela meia dúzia de livros que ele escreveu. E que continua sendo publicado. Vocês sabiam disso? Quando ele morreu em 2002, acho que eram 420 livros. Nós já estamos quase com 500. E não é psicografia. É coisa que ele já tinha trabalhado e que estava nas editoras. Vocês sabiam disso? 520, se não me falha a memória. São quase 100 livros que foram publicados pós-mortem. Que ele já tinha escrito e que estavam nas editoras lá e tudo mais.
é com livros. Espíritas imperfeitos, o que veem, os fatos, compreende a filosofia, puxa, tudo muito bonito, puxa, que legal, realmente o espiritismo é uma coisa bacana, tá? Mas isso não muda a nossa vida. Quando egoísta, continuamos egoístas. Como orgulhosos, continuamos orgulhosos. Como invejosos, continua nos complazendo na inveja. Considera que essa caridade, como diz Kardec, é uma... Nossa, que lindo! É uma bela máxima. Mas o espiritismo não muda. Não muda as pessoas. Mas pior de todos, segundo Kardec, é o exaltado. O espírito exaltado é aquele que prejudica a doutrina. Tudo que ele vê, ele acha maravilhoso, fantástico, ele acredita em tudo, até numa ingenuidade. E ele fala, o pior não é acreditar, porque se ele acreditasse, ficasse para ele, beleza, mas ele acredita e fala. E começa a proliferar um monte de besteira, e o espiritismo, antes de ser uma ciência de experimentação, ele é uma ciência de observação. Ele é uma ciência de observação em que você tem que medir o que está certo e o que está errado, e esse foi o grande trabalho de Kardec. 300 centros espíritas comunicavam com Kardec para que Kardec pudesse filtrar tudo aquilo ali e pudesse publicar a revista espírita. E pudesse publicar as obras e analisando as comunicações, separando aquilo que não prestava, daquilo que prestava, daquilo que era coerente. Isso é o trabalho de observação e não simplesmente... Eu não vou contar detalhes para não constranger, mas certa feita eu estava dando uma aula sobre isso, a pessoa levantou a mão e falou assim: Ayrton, lá no meu centro espírita que eu frequentava e tal, toda a sessão depois, no final... se manifestava um espírito assim, tipo, o espírito de verdade, Bezerra de Menezes, do Dr. Leocádio, não sei o que lá, não sei o que lá. Você acha que isso é possível? Eu falei, acho que isso é possível, só não é provável. Porque o espiritismo é científico. O espiritismo tem que ser científico. E aí quando eu falei assim, mas por que você acha isso? Eu falei assim, se você pegar o capítulo Meu Guia Protetor em Obras Póstumas de Kardec, quando Kardec vai falar com o espírito de verdade, ele começa então a se manifestar, tem toda uma comunicação de Zéfiro e tal, que eu não vou entrar em detalhes por conta do nosso tempo, mas no final Kardec fala assim, escuta, posso te chamar aqui em casa para você me ajudar? E foi isso que Kardec pergunta para o espírito de verdade. Posso te chamar aqui em casa para você me ajudar? Ele estava começando, ele ainda não tinha feito nada ainda do espiritismo. Só que isso só foi publicado depois que ele morreu, por isso chama-se Obras Póstumas. E aí o espírito de verdade virou para ele e falou assim, pode. 1/4 de hora a cada 30 dias. Se o espírito de verdade, para o codificador da doutrina espírita, dá 15 minutos a cada 30 dias, o porquê que ele aparece toda semana naquele centro, isso não faz sentido para mim. Você me desculpe, mas isso não é racional. Por isso que eu acho que é possível, mas não é provável. E tem mais, leia a nota de Kardec. Kardec escreve assim, por muito tempo não se manifestou como havia falado. Só depois de muito tempo é que se começaram as manifestações. Por quê? Porque o espírito de verdade não gostava dele? Não é verdade. Porque se você pegar no mesmo Obras Póstumas, mais adiante, em imitação do Evangelho, vai estar escrito assim, aquele espírito que ama a todos nós e a você de uma forma tão particular, que é o espírito de verdade. Então veja, o próprio espírito comunicante fala que aquele espírito de verdade, que eu não vou falar quem é, aquele, entre outros, né? Eu não vou falar quem é, ama a todos nós e a Kardec de uma forma tão especial. Só pode aparecer para ele a 15 minutos a cada 30 dias? Senhores, nós temos que ser racionais. Nós não podemos ser exaltados. E o objetivo da doutrina é tornar as pessoas o verdadeiro espírito, o espírita cristão. Os que não se contentam em admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso. Única que pode elevar a hierarquia dos mundos, dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensar em praticar o mal. A caridade é em tudo a regra de proceder a que obedecem.
Esse é o verdadeiro espírita ou espírita cristão, ou o cristão espírita cristão. Então, esse é aquele que pega as lições do espiritismo e assenta elas na caridade. E é por isso que Kardec diz, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem numa máxima: fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, não é fora do cristianismo, é fora da caridade não há salvação. Jesus não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para salvar alguém, para a salvação, mas como condição única. Então, se nós queremos nos tornar pessoas de bem, temos que agir em caridade. É por isso que ele diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em dominar suas más tendências. Eu tenho uma implicância com essa frase, porque as pessoas falam assim, não, mas eu estou tentando e tal, não sei o que, eu já sou um verdadeiro espírita. Não, não é. Porque o fato de você tentar não praticar não o torna um verdadeiro espírita. Não, mas está escrito lá em Kardec. Mas você não está lendo direito. Porque eu reconheço o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Então o verdadeiro espírito é o que se transforma moralmente, não o que se tenta dominar as más tendências. É o que se transforma moralmente. E emprega seus esforços para dominar as tendências. Mas primeiro tem que fazer a transformação moral. Porque nada adianta de você não tentar praticar o mal se você não se transformou moralmente. A transformação moral é que é o verdadeiro espírita. É aquele que agia com ele. É claro que é difícil, não pensa que é do dia para a noite. Como eu sempre brinco, né? Você vem numa encarnação como senador romano, aí você prega lá no Senado romano com seu orgulho, e pá, não sei o quê, tem escravos, e pá. Na outra encarnação, vem, aí você fala assim, agora sim, você vem como um padre, um padre e tal, vai pregar, aí ele pega, sobe da tribuna e começa a pregar, e humilha as pessoas, e usa com seu orgulho, tem escravos, não sei o que lá, abusa do seu poder e autoridade. Aí na outra encarnação você fala assim, agora você vem como protestante, vai lá, vamos ver, você vai ser um protestante, vai revolucionar a igreja, vai parar de vender indulgência, parari, parará, não sei o que lá. Aí você vem como um pastor protestante e fala, meus irmãos, você tem que vir aqui, doe aqui para o fogo sagrado. E aí ele vem como palestrante espírita na outra encarnação e vai mudar. Do dia para a noite ele vai deixar de ter o orgulho, ele vai deixar de humilhar as pessoas, ele vai deixar de... Eu estou dizendo em tese, não é a minha vida. Mas pode ser também, tá? É em tese. Então, não vai ser. Você vem há 2.000, 3.000, 4.000 anos, subjugando as pessoas, humilhando as pessoas, sendo egoísta, sendo arrogante. E você acha só porque a gente vai virar espírita vai deixar de ser, vai ser uma pessoa dócil, amável e tal? Não vai. Mas você pode se transformar moralmente. É só isso que pede o espiritismo. Você compreender que isso é errado e tentar dominar essas más inclinações. E a conclusão é a seguinte, eu juro que agora é o último PowerPoint. O homem de bem é o verdadeiro espírita? Essa é uma pergunta que a gente tem que ter, porque qual é a função do espiritismo? O homem de bem é o verdadeiro espírita? Não, senhores. O homem de bem não é o verdadeiro espírita. Porque se nós estivéssemos falando que o homem de bem é o verdadeiro espírita, nós teríamos que converter todas as pessoas ao espiritismo. E não é essa a função do espiritismo. O espiritismo não se quantifica, não se valoriza pelo número de adeptos que nós temos. Olha, pessoal, olha só, no ano passado nós tínhamos 100 trabalhadores aqui, agora nós temos 150. Aleluia, irmãos. É isso? A gente se mostra como verdadeiro espírita pela transformação de coração a coração. Como Jesus fez. Porque o cristianismo ele é uma transformação moral de coração a coração. O reino de Deus é uma construção de coração a coração. Por isso que Pedro, quando fala, mas como é que a gente vai fazer aqui? Cafarnaum, juntar aqui Betsaida e tal. Onde que a gente vai fazer esse reino? Olha o Império Romano. Onde é que vai ser o castelo? E Humberto de Campos nos conta. Gostosamente Jesus aguardou para contar-lhes a verdadeira transformação do reino de Deus. Leiam a Boa Nova. O verdadeiro espírito é o que busca se tornar o ser humano. É o inverso, se tornar o ser humano de bem.
E o ser humano de bem não é uma exclusividade do espiritismo, mas uma meta para a humanidade. Então, se a gente quiser, de fato, ver um mundo de regeneração e transformar o planeta Terra num mundo perfeito, que é o caminho que ele vai seguir, nós temos que nos tornar um homem de bem. Mas não é nós espíritas, somos todos nós. Essa é a meta para a humanidade. Muito obrigado.